Olá, meu nome é Cristiano Marcel, porcentagem, dando prosseguimento. Vamos comigo? Peguei uma determinada situação e dela vamos fazer cálculos não diferentes de porcentagem, porque o cálculo é sempre o mesmo, como eu havia falado anteriormente. Pegamos o inteiro, dividimos em 100 partes iguais e dessas 100 partes iguais eu quero saber 40, tiro 40. Quero saber 60, tiro 60 daquelas partes. Mas são situações distintas, em que depende mais da sua interpretação do que propriamente o cálculo. Vamos comigo? Volume de água no reservatório, primeira situação, era de 800 litros e aumentou 20%. Ele quer saber qual o novo volume. Vamos lá? Tem que calcular, então, primeiro, quanto é 20% de 800. Ou seja, vou pegar 800, dividir em 100 partes iguais e dessas 100 partes iguais pegarei 20. Vamos lá? Sobramos então 8 vezes 20, que vai dar 160 litros. O problema não acaba aqui, porque o que ele quer saber não é quanto aumentou, ele quer saber o novo volume. Se aumentou, era um volume de 800. Vamos colocar aqui novo volume. Era um volume de 800. Somamos a esse volume 160. 800 mais 160, esse novo volume vai ser de 960 litros. Um breve comentário, uma breve observação. O cálculo que foi pedido foi o cálculo de 20%. Pense junto comigo. 20% é igual, por definição, a 20 de um total de 100. Simplificando essa fração por 10, vamos ter 2. Simplificando aqui, cortamos o zero, 2 de um total de 10. Simplificando por 2, temos 1 de um total de 5. 20% na realidade, querido, é você calcular a quinta parte de algo. Ou seja, se você pegar 100% inteiro e dividir em 5 partes iguais, 100 dividido por 5, cada parte dessa fica igual a 20%. Daí o cálculo de 20%, por exemplo, basta que você divida esse valor por 5. Eu quero saber quanto é 20% de 25. 25 dividido por 5, 5. Eu quero saber quanto é 20% de 35. 35 dividido por 5, 7. Nós continuamos. Na segunda situação, o volume do reservatório era de 2.400 litros. O que aconteceu agora? Aumentou ou reduziu? Reduziu. O volume diminuiu. Quando eu disse para você, agorinha mesmo, que depende mais da sua interpretação do que propriamente o cálculo, você pode muito bem saber fazer o cálculo, mas na interpretação você deixar a desejar e errar o problema. O volume voltando de 2.400 litros. Reduziu em 25%. E ele quer saber qual é o novo volume. Bom, o 2.400 será dividido em 100 partes. E dessas 100 partes, cada uma dessas 100 partes eu vou pegar 25 delas, né? 2.400 dividido por 100, que simplificando aqui por 100, né, vamos ter... Cortar esses dois zeros significa simplificar por 100. Temos, então, 24 vezes 25. Passamos a conta aqui. 24 vezes 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Vou botar aqui um pouquinho mais para o cantinho. 600? Esse é o valor? Ótimo. Não podemos parar por aí, não é isso que o problema quer. O problema quer saber qual seria o novo volume. Ou seja, o volume era de 2.400 litros.
eu tiro dali 600. Por que eu retiro esses 600? Retiro porque ele diz que o volume reduziu 25%. Vamos subtrair aqui comigo. 24 menos 6, 18. Está aí. Ou seja, a resposta, vamos colocar a resposta aqui, a resposta será 1.800 litros, perdão. Certo? O mesmo comentário que eu fiz para o 20%, faria aqui para o 25%. Me acompanhe. Se eu fizer 25% de algo, é o mesmo que, vamos dividir aqui para você não confundir com o cálculo anterior. Se eu fizer 25% de algo, pense, é 25 de um total de 100, pela definição que já foi falada. Se simplificarmos aqui o numerador e denominador por 25, vamos ter aqui 1, e 100 dividido por 25, senhores, dá 4. Enquanto 20%, para ser calculado, basta que eu calcule a quinta parte, 25% eu calculo a quarta parte. Então, se eu quero calcular 25% de 16, basta que eu pegue 16 e divida-o por 4. Quero calcular 25% de 32, basta que eu pegue o 32 e divida por 4, 8. Certo? Vamos continuar? O problema de baixo é um pouco diferente do primeiro e do segundo. No primeiro, ele falou o aumento percentual que deveria acontecer. No segundo, ele deu a redução percentual. Aqui ele não quer, ele fala qual é o aumento, contudo, ele quer esse percentual. Vamos ler comigo? O volume de água do reservatório era de 310. Passou a ser de 372. Houve um aumento. E ele quer qual percentual de aumento? Primeiramente, para eu saber que percentual é esse, eu tenho que saber a diferença do volume anterior para o volume atual. O volume atual é de 372, o volume anterior era de 310. A variação desse volume foi de 62. Preste atenção, querido. O que queremos agora é saber o que o 62 representa, a variação percentual que o 62 representa com relação ao 310. Ou seja, eu vou dar um aumento percentual no 310 e esse aumento percentual resulta no 62. Para isso, vamos utilizar um mecanismo que você já conhece, que é a regra de 3 simples. Como resolvemos isso? Venha comigo. Esses 310 equivalem a 100%. Eu quero saber justamente o que esse 62 representa desses 310 em percentual. Então, eu coloco aqui. Como fazemos o cálculo de uma regra de 3 simples de maneira bem rápida, né? Como já vimos anteriormente, aí você já viu anteriormente, seria você multiplicar cruzado, né? Já visto que trata-se de uma proporção. Vamos lá então, ó, 310 vezes x. 310 vezes x. 62 vezes 100. O 310 está multiplicando, vamos arremessá-lo para o outro lado dividindo. 6.200 dividido por 310. Encontramos 20%. Ou seja, quando o volume de água era de 310 e passou a ser 372, houve uma variação de 62 unidades, 62 litros. E esse 62, com relação aos 310, equivale a 20%. Note que há uma semelhança entre os problemas, só que ele te fornece uma coisa e pede outra, mas tudo, como disse anteriormente, depende do seu raciocínio, depende da sua interpretação, melhor dizendo. Resolvendo o probleminha, o volume de água do reservatório era de 1.200 litros e agora passou a ser de 1.080. Paremos aí. Houve uma variação? Sim. Aumentando ou diminuindo? É notório que está diminuindo. 1.200 diminuiu para 1.080. Vamos ver a pergunta. Qual o percentual de
redução. Lógico que tem que ser de redução, né? Porque o volume era de 1.200 e diminuiu para 1.080, certo? Bom, vamos ver, então, qual foi essa variação. Primeiro, fazemos aqui 1.200 menos 1.080. (120 unidades, 120 litros). Houve essa redução. Mas não é isso que o problema quer. Ele quer saber quanto esses 120 litros representa com relação ao total. Cristiano, que total? O total vai ser 1.200 ou o total vai ser 1.080? Eu me pergunto. Bom, pensemos comigo, senhores. O valor inicial desse volume era de 1.200. Então, é sobre ele que eu vou calcular os 120 litros, o seu percentual, o que representa esses 120 litros em percentual em relação ao 1.200. Não poderia fazer com 1.080, porque o 1.080 é o valor atual dele, o volume atual dele, certo? Então, vamos à nossa regra de 3, como foi feito anteriormente. Simples, né? E direta. Esses 1.200, que era o volume existente no reservatório, vai ser considerado como total, e o total é 100%. Esses 120, que foi a variação, eu quero saber quanto ele vale, eu vou chamar de x. Lembrando que a regra de 3 é calculada da seguinte forma, né, de maneira prática. Multiplicamos cruzado e igualamos esses produtos. Ou seja, 1.200 vezes x é igual a 120 vezes 100. Esses 1.200 passamos para cá dividindo. Ficamos com 12.000 dividido por 1.200. E 12.000 dividido por 1.200 equivale a 10%. Ou seja, essa redução que aconteceu de 1.200 para 1.080 equivale a 10% do volume inicial, que era 1.200. Tudo certo? Terminamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.